Tudo bom, turma? Como é que vocês estão? Hoje a aula, então, como eu já tinha comentado com vocês, para dar sequência na nossa matéria, vou dar efeito Doppler, tá? Para não ficar para trás desse assunto, para não gerar nenhuma dúvida. E é uma aula muito rápida, tá? Prometo que vai ser muito rápida, nem 10 minutos. Então vou tentar passar aqui tudo para vocês. Vamos lá, vamos começar então. Aqui no primeiro slide aqui sobre o efeito Doppler, vocês notam, vocês notam aqui uma ambulância, beleza? Essa ambulância está emitindo um certo som. Então essa ambulância aqui eu vou chamar ela de fonte, tá? É a fonte que está saindo o som. E aqui eu tenho dois observadores, tá? Uma mulher e um homem aqui. O que acontece? Quando a ambulância se afasta da mulher, olha o que acontece. As frentes de onda que ela emite vão ficando cada vez mais distantes. Então isso significa que o som tem o que? Uma baixa frequência, porque o comprimento de onda, né? Porque entre cada circunferência aqui é uma frente de onda. Então você está aumentando o comprimento de onda, V igual a lambda F, eles são inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Então é como se a intensidade aqui, sonora, tivesse mais baixa. E esse cara aqui, aparenta que o som está o quê? Mais alto. Tá vindo contra ele. Olha o comprimento de onda, é muito baixo, muito pequeno o comprimento de onda. Então a frequência é muito alta. Tá? Então é isso que a gente vai relacionar o efeito Doppler aí. Não costuma cair muito, tá? Mas se cair, tem que saber a fórmula, tá? Geralmente ele não dá a fórmula, mas se souber a fórmula, você mata o exercício. Então eu vou começar a passar para vocês aqui o macete, a frequência, a fórmula é essa daqui, A frequência do observador é a frequência da fonte. Entre parênteses aqui, você tem sinal de mais ou menos, porque às vezes você vai trabalhar com mais, às vezes você vai trabalhar com menos. Então, a velocidade do som, que é o Vzão, tá? Tem gente que chama só de Vzão. Eu coloquei velocidade do som para deixar explícito aqui que é a velocidade do som, mais ou menos do observador sobre a fonte. Beleza? Então, velocidade do som mais ou menos do observador, velocidade do som mais ou menos da fonte. Tranquilo? Então vamos lá, Como que a gente vai fazer isso daí? Primeiro caso. Se estiver se aproximando, a fonte está se aproximando do observador. Vai lá na matemática. Vou até rabiscar aqui, para ficar mais fácil para vocês. Toda fração, tá bom? Você tem a fração aqui, nesse parênteses aqui. Quando eles se aproximam, lembra, fica o som que? Fica um som alto. Então a frequência aqui que o observador escuta tem que ser o quê? Ela tem que ser grande. Para essa frequência ser alta, ser grande, se você tem uma fração, a parte de cima, tá? O numerador tem que ser maior que o denominador. Por exemplo, se eu dividir aqui para vocês 10 por 8, beleza? 10 por 8 dá aproximadamente aqui, aproximadamente não, né? Dá exatamente 1,25. Se eu aumentar o cara de cima ali, colocar 100 e diminuir o de baixo, olha o que acontece com o valor. Ele aumenta, tá? Ele sofreu um acréscimo aqui, ele aumentou. Então, quanto maior o denominador e menor maior o numerador e menor o denominador, o que acontece? Os valores ficam mais altos. Então, a parcela de cima tem que ser maior que a de baixo. Para isso acontecer, tá? Para esse cara ser o máximo possível, então em cima tem que ser o quê? Mais. Consequentemente, embaixo, para ser o menor, tem que ser menos. Pronto, tá aqui, Então, o numerador ficou o maior possível, que é mais, você soma as duas parcelas, e o denominador tem que ser o menor possível, tá? Então, ele tem que ser o quê? Menos. Tranquilinho? Outra situação, afastando. Para se afastar, o som tem que ser o quê? Baixo. Tá? O som tem que ser baixo. Então, vai ser o contrário, Os dois se afastam, então em cima tem que ser negativo, e embaixo tem que ser positivo. Né? Quanto menor o número em cima e maior o número embaixo, menor fica a sua fração. Então, menos em cima e mais embaixo. É esse o macete, tá? Pega a formulinha, observador em cima, fonte embaixo, quando é mais, quando é menos. E esses dois casos aqui, faltam só esses dois casos, que é o que menos aparece, tá? O que mais aparece é o aproximando e o afastando. Nesse caso aqui, a fonte está correndo atrás do observador, que também está no mesmo sentido. E nesse caso aqui, o observador está correndo atrás da fonte. Tá? O que acontece? Eu vou circular aqui porque essa parte é importante. É uma dica aqui que eu dou para vocês. Tipo, pensa o seguinte. O que eu penso na hora de fazer uma fórmula dessa, escrever para não confundir? O observador, quando vai em direção à fonte, a gente é curioso, a gente sempre vai atrás do que a gente está ouvindo, né? Pô, tá ouvindo uma sirene lá, vamos ver o que está acontecendo.
Então o observador vai atrás da fonte. Isso eu adoto como sendo normal, tá? É uma maneira normal de você ir, né, até o que está ouvindo. Você está sendo curioso. Então, como é uma coisa natural, normal, eu chamo de positivo. Tá bom? Tudo que é contra isso, eu chamo de negativo. Então, por exemplo, nesse primeiro caso que o observador vai atrás da fonte, que é o caso de baixo aqui, ó, na equação vai ser mais em cima e mais embaixo. Quando é o contrário, a fonte vai atrás do observador, que é esse caso aqui, é menos em cima e menos embaixo. Beleza? Como assim? Aqui, ó. Então, ó, só para resumir, fonte e observador, eles se aproximam, o numerador tem que ser o máximo possível, então ele é mais. Quanto menor o número de baixo, maior fica esse f aqui, né? Quanto menor esse cara, maior o resultado. E quanto maior esse cara de cima também, maior o resultado aqui, beleza? Então pronto, se eles estão se afastando, é o contrário, menor em cima e maior embaixo. Olha aqui, ó, esse caso, a quarta linha aqui, ó, o observador vai atrás da fonte, é um movimento natural, então isso aqui é positivo. Então, ó, positivo em cima, positivo embaixo. O contrário, quando a fonte está indo no observador, é negativo, ó. Pronto, a gente só jogou as fórmulas aí, tá bom? Então vamos fazer um exercício para finalizar aqui. Ó, esse exercício aqui, ó, já até coloquei a fórmula, ele não deu a fórmula, eu escrevi ela aqui. O ouvido humano consegue detectar sons numa faixa de frequência cujo valor máximo está em torno de 20 vezes 10 ao cubo Hz. Supondo que certo observador não escute sons acima dessa frequência, considerando uma fonte que se desloca com módulo de velocidade constante de 50 metros por segundo, emitindo o som, né, com frequência de 18 vezes 10 ao cubo e que a velocidade do som é 340, assinale o que for correto, beleza? Como é que a gente vai fazer esse exercício aqui agora? Ó? Vamos pensar o seguinte. Se o observador está parado e a fonte se desloca em sua direção, ele não detecta o som. É verdade isso? Eu vou abrir aqui, ó, vou até com o auxílio de uma calculadora para ficar mais rápido a conta. Ó. Então vamos lá. Vamos analisar o 1. Tá aqui, ó. O 1 é o seguinte. Se o observador está parado e a fonte se desloca em sua direção. Então nesse caso aqui, ó, você vai ter a fonte, ela está indo em direção ao observador, que está o quê? A velocidade do observador é 0, tá bom? Então a fonte está se aproximando do observador. Quando isso acontece, tipo, aqueles dois últimos casos é quando os dois estão em movimento. Foca então no aproximando ou se afastando. O que está acontecendo aqui nesse caso? Ela está se aproximando. Se está se aproximando, lembra, eu vou escrever a fórmula aqui então para vocês. Ó. Para aproximações, vai ficar o seguinte. Ó. A frequência do observador vai ser igual à frequência da fonte, abre o parênteses, né? Velocidade do som, aproximando, ó, tá aproximando. Se está aproximando, está ficando mais alto, então o máximo possível aqui em cima, mais velocidade do observador, sobre V menos velocidade da fonte, observador em cima da fonte. Pronto. Só que ele falou o seguinte, ele me falou um dado aqui, ó, que o observador está parado, então a velocidade dele é quanto? Aqui, ó, estou escrevendo, 0. Será que ele vai escutar o som? Para saber isso, a gente tem que começar a substituir. A frequência que a gente vai achar aqui, ó, tem que ser, não pode ser maior que 20 vezes 10 ao cubo, porque senão ele não escuta. Então vai ficar o seguinte, frequência do observador vai ser igual à frequência da fonte, que ele deu, né? 18 vezes 10 ao cubo, abre parênteses, velocidade do som 340 sobre 340 menos a velocidade da fonte, que é 50. Tá? Lembrando, sinal de menos porque está se aproximando e o denominador tem que ser o menor possível para a frequência ser a mais alta. Então pronto. Fazendo essa continha aqui, ó, vai dar o seguinte, ó, aqui dentro do parênteses, 340, eu vou dividir aqui, ó, 340 dividido por 290. Peraí, 340 dividido por 290. Esse resultado eu vou multiplicar por 18. E vou multiplicar por 10 ao cubo depois. Então, ó, esse cara aqui, ó, deu aproximadamente 21 vezes 10 ao cubo Hz. E esse 21 vezes 10 ao cubo, ele é maior
do que o som que o cara consegue ouvir, que é 20 vezes 10 ao cubo. Portanto, ele não detecta o som. Correto. Beleza? Ele não detecta o som, tá? Porque aqui, ó, supondo que certo observador não escute sons acima dessa frequência. E eu passei de 10 minutos, mas só são alguns minutinhos, ó. Só esse aqui é o último. Porque o resto é biologia, tá? E eu não sei nada de biologia, então a gente só faz 1 e 2. Quando a fonte se afasta desse observador parado, ele percebe uma frequência de 18 vezes 10 ao cubo. Então esse caso é o seguinte, ó. Vamos verificar se é 18 vezes 10 ao cubo. Então quando a fonte se afasta, ele percebe uma frequência disso daí. Então, ó, frequência do observador vai ser o quê? Frequência da fonte, que é 18 vezes 10 ao cubo, tá? Abre parênteses. Ó, o cara tá parado de novo. Então vai ficar somente o quê? V, tá? Porque como é V0 é 0, então V, vou colocar aqui, ó, mais 0 sobre, então o V, como ele se afasta, agora embaixo tem que ser o máximo possível. V mais VF, tá bom? Só substituindo os dados aqui, ó. Então a frequência do observador vai ser o seguinte: 18 vezes 10 ao cubo vezes velocidade do som 340 sobre 340, olha que reta legal, mais a velocidade da fonte, que é 50. Pronto. Então vocês vão achar aqui, ó, vai ficar 340 dividido por 390 multiplicado por 18. Isso aqui vai dar aproximadamente, ó, 15,7 vezes 10 ao cubo Hz. Então esse caso aqui tá errado, tá? Porque ele falou que seria 18 a resposta. Tá? Deu 15. Então a primeira tá correta, a segunda tá errada. Beleza? Então, ó, fica aí para vocês para treinar, tá bom? Eu vou passar somente isso. Então, acabou essa aula aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Muito obrigado e tchau.